Bom, pessoal, começou a gravação agora. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão vendo minha tela, pessoal? Ou nhé? Agora sim. Então vamos lá. Opa, deixa eu ligar aqui a mesa digitalizadora para eu poder escrevinhar. Pessoal, então semana passada, tá? Não sei se vocês lembram. Semana passada foi feriado. Não, semana passada já teve aula já. Já tinha acabado essa mamata de feriado já. Pessoal, semana passada a gente começou a falar de motor de passo, tá? Então, ó, só para quem perdeu a aula passada, peraí, pessoal. Agora foi. Ó, para quem perdeu a aula passada, né? Então, olha só, pessoal. Um motor de passo, tá? Ele é um motor de passo, tá? Um motor comum, pessoal. Ele é um motor, né? Cujo aqui a gente tem um campo magnético variável, que fica gerando aqui a gente tem no estator um campo magnético variável que induz uma corrente no meu rotor, ou essa corrente ela é colocada no meu rotor, depende se meu motor é de indução ou motor síncrono, tá? Mas basicamente a interação entre o campo magnético variável do estator e o campo magnético gerado pela corrente no meu rotor, tá? Gerava aqui uma força mecânica e esse motor ele começava a rotacionar, tá? Já, pessoal, no meu motor de passo, tá? No motor de passo, como que acontece, pessoal? No meu motor de passo, ó, se vocês perceberem aqui, a gente tem alguns polos, tá? E esses polos, eles não estão energizados o tempo todo, tá? Eles vão rotacionando, ou seja, esse campo norte-sul, ó, considerando que o vermelhinho é o norte e o azulzinho é o sul, ó, ele vai mudando, ó. Ora o norte está no A, depois vai para o belinho, ou seja, pessoal, o campo magnético aqui, ele vai sendo modificado conforme os polos, tá? E aí a gente, conforme, aqui ó, no momento, ó, esse polo sul aqui está sendo atraído por esse polo A, por esse polo norte. Quando o meu polo norte vem aqui para o meu B e o meu A deixa de ter corrente elétrica, tá? Então, ó, o meu polo sul é atraído para cá. Então a gente chama ele de motor de passo. Não foi porque o Jean Passo inventou ele não, tá? É porque ele se movimenta por passo, pessoal. Tá? Então cada movimento dele é dado através de passos. Olha só, pessoal, a gente pode perceber aqui que ele e aí, pessoal, a gente pode, ó, nesse caso aqui ele está dando cada passo 90 graus, né? Como que a gente faz para a gente diminuir esse passo? Ou a gente aumenta a polaridade do rotor, ou a gente aumenta o número de fases. E aí a gente viu os tipos de motor. Ó. Esse daqui, ele é um motor com rotor com ímã permanente, né? A gente viu o motor de relutância variável, e por último, o mais utilizado, que é o motor híbrido, né? Que é um motor que pega as características do ímã permanente e as características do motor de relutância variável, tá? Combina as duas e ele faz o motor mais eficiente. Como ele é o motor mais eficiente, obviamente ele é o mais utilizado, tá? A gente viu aqui, né, pessoal? Então, uma das formas da gente mudar ele, tá? É através
É uma das formas de a gente diminuir o passo, tá? Diminuir o passo, a gente viu que a primeira forma, né? É mudando a polaridade do ímã e aumentando o número de fases no meu motor. A outra forma é a gente mudar o tipo de passo dele, né? Então ele pode andar através de um passo completo, tá? Ou meio passo, tá? Então é assim que funciona, pessoal. Então olha só, tudo isso daqui eu expliquei semana passada, tá? Então se alguém aqui por um acaso não pôde participar da aula semana passada, pode pode estar lá no YouTube, tá? É só chegar lá e assistir. Ou eu ainda não coloquei no YouTube que tá dando erro. Eu acho que eu vou colocar hoje, tá, pessoal? Eu já coloco junto com essa daqui. Vou conferir lá, tá? Então, olha só. Então, isso foi o que a gente viu de motor de passo até agora. Agora, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho sobre o equacionamento dele, sobre torque, tá? Como que funciona esse esquema, tá? Então, olha só. Os motores de passe possuem uma frequência de ressonância natural, uma vez que pode ser modelado como um conjunto massa-mola, tá? Por que um conjunto massa-mola, pessoal? Pois o movimento dele, ó, é conhecido, tá? Então a gente pode trabalhar aqui, transformar esse conjunto elétrico para estudos, tá? Somente para equacionamento e entendimento, a gente pode transformar num conjunto massa-mola, tá? O que é um conjunto massa-mola, pessoal? Aqui, ó, um conjunto massa-mola é assim, ó. É uma massa preso numa mola de constante K, tá? E que se movimenta, pessoal. Como o meu motor de passo, ele faz movimentos em passos, a gente pode considerar, ó, essa mola se movimentando para a direita e para a esquerda, conforme o motor vai fazendo o movimento de rotação, tá? Então, o equacionamento, pessoal, para a gente calcular a frequência, tá? Então, olha só, se eu puxo essa mola aqui, tá? E solto ela fica, ó, contrai e descontrai essa mola, né? Ele fica agitando aqui, ó, esse conjunto massa-mola, ele fica agitando, tá? É claro que calculados. É claro que calculados, né, aqui os valores, mas ele fica agitando com a mesma frequência que esse motor aqui rotaciona, tá? Quando o acionamento está próximo dessa frequência, pode ocorrer uma mudança audível no seu ruído, bem comum com o aumento da vibração, tá? Esse ponto de ressonância com várias varia com a aplicação e que a carga, tá? Mas ocorre entre 70 a 120 passos por segundo, tá? Em casos de servos, o motor pode perder passos nessas frequências. Então, olha só, pessoal. O que acontece, tá? Depende, é claro, da carga que você está mexendo, mas o meu motor, ele tem essa vibração aqui, né? Que é comparável a esse modelo massa-mola, tá? Ela tem uma limitação que normalmente ocorre ali quando a gente está numa casa de 70 a 120 passos por segundo, né? A gente viu na aula passada, pessoal, que que quando a gente liga o motor de prazo para ele rodar, né? A gente mal percebe, a gente mal consegue perceber os passos dele, tá? Porque ele tá dando os passos aqui tão rápido que a gente olha assim, ele tá praticamente rotacionando, né? É uma rotação comum.
Mas, pessoal, chega nessa determinada frequência, tá? O motor entra em descompasso, tá? Ele começa a pular passos aqui, então o torque aqui dentro fica tão forte que ele começa a prejudicar as estruturas internas dele, tá? Então, todo motor de passo vem com essa limitação. É claro que dependendo da estratégia de ligação e da carga. Mas, normalmente, esses motores eles têm essa limitação de funcionamento, tá? Em casos severos, o motor pode perder o passo nessa frequência, tá? A forma de evitar esse problema é evitar essa faixa de frequência. Acionamentos por meio de meio passo, né? Half stepping, ou micropassos reduzem esse problema. Em aceleração à velocidade, a zona de ressonância deve ser ultrapassada o mais rapidamente possível, tá? Então, olha só, pessoal. ALP, então significa que o meu motor ele não pode passar de 100 a 120 passos por segundo? Não, ele pode passar, tá? O que não é recomendável é que o motor atue nessa faixa de operação, tá? Então, olha só, se você precisa de um motor que está girando em altos passos, tá? E você, ou seja, você precisa de um motor que para chegar na rotação que você precise dar mais que 120 passos por segundo, tá? A ideia, pessoal, é que você acelere esse motor, tá? Para que essa zona, que a gente chama de zona de ressonância, ela seja ultrapassada o mais rápido possível, tá? Então, olha só. Então, isso que é ressonância quando a gente fala de um motor de passo, tá? É essa zona aqui, ó, no qual o motor fica instável, no qual o motor fica pulando passos, tá? Então, o motor, ele pode operar abaixo dessa zona, ou ele pode operar acima dessa zona. O que não pode acontecer com o meu motor é a operação no meio, tá bom? A operação no meio dessas zonas aqui não é recomendada. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que é ressonância e zona de ressonância para o motor de passo? Tranquilo entender isso? Bom, vou entender o silêncio como um sim. Olha só, pessoal. Então vamos lá. Aqui, ó, característica do torque de um motor de passo, tá? Olha só, pessoal, diferente dos meus outros motores, tá? Que tem um torque contínuo, a gente calcula o torque como um valor contínuo. Uma característica do nosso motor de passo é que ele tem um torque na forma de uma senoide, tá? Ou seja, pessoal, o meu torque, tá? Ele parte de um determinado valor, tá? Ele tem um valor de pico, um de vale, e ele volta para o valor inicial, tá? Então, olha só, pessoal. Então, ele tem uma característica de uma senoide, tá? Então, olha só, o meu torque de um motor, ele pode ser calculado com essa fórmula, tá? Qual que é a fórmula? Então, o torque de um meu motor estático, ele é TO aqui, ó, tá? Ele é muito parecido com a minha função, com a minha, ó, ele é muito parecido com a minha tensão, a minha tensão alternada, tá? Ou corrente alternada. Onde TO é o valor de pico ou de vale dele, tá? Ah, então, pessoal, por exemplo, aqui, ó, essa minha senoide, ela atinge um valor máximo aqui de 10 newtons por segundo, tá? Então, esse daqui é o meu TO, tá? Que multiplica seno de n θ, tá? E agora, o que é n θ, pessoal? N θ, ele é o número de dentes que tem no meu rotor.
Olha só, lembrando que o nosso motor de passo, tá? Seja ele de motor híbrido, tá? Onde cada dentinho é um mini ímã, ou seja ele um motor de relutância variável, tá? O meu rotor, ele é todo dentado, de forma a ter vários aqui, ó, polos ressaltados de materiais ferromagnéticos, no caso do motor de relutância variável, ou de pequenos ímãs, no caso do motor híbrido, né? Olha só, pessoal. Então aqui a gente pode contar, ó, por exemplo, tá? Esse motor aqui, ó, esse motor ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes, tá? Então o N para esse motor aqui então esse N aqui seria dado igual N igual a 6, tá? E o meu θ, pessoal, ele é o meu ângulo do rotor. Ou seja, ele é o ângulo de rotação aqui, pessoal. Nesse caso aqui, seguindo, né, olha, cada polo aqui, ó, ele tá distante do outro 90 graus, né, ó. A gente tem esta bobina, né, distante dela aqui 90 graus. A gente tem a segunda bobina, distante dela a gente tem aqui 90 graus. A terceira bobina e assim sucessivamente. Tá? Então, esse que é o meu ângulo. Ó. O meu θ aqui seria 90 graus. Tá? Então, por exemplo, pessoal, se ou 90 graus, ou se a gente for aqui, como está trabalhado aqui em radianos, π sobre 2. Né? Então, olha só, pessoal. O meu torque, tá? Se eu quiser representar o torque daquele motor, por exemplo, ó, o meu torque ele vai ser menos TO, que multiplica seno de N tem 6 dentes, tá? E o ângulo do rotor é de π sobre 2. A gente pode simplificar aqui, ó. O torque para aquele motor, por exemplo, ó, é T0, que multiplica o seno de 3π. Tá joia? Então, olha só, pessoal. Então, ó, o torque do motor é dado por isso que eu acabei de falar, né? Ó. T é igual a menos T0, N de seno, θ. Se uma carga com o torque TL ela é aplicada ao motor, então ó, o motor irá se deslocar por um ângulo θe. Então, olha só, pessoal. Se eu colocar uma carga lá, pode ser que esse motor tenha um pequeno deslocamento de ângulo, tá? Devido à força contra o meu torque de rotação dele, tá? Como é que a gente calcula o θe, pessoal? O novo ângulo de rotação, tá? Ele é o seno a menos 1 de TL divide TO por N, tá? Pessoal, então olha só, esta forma ela só é válida se o meu TL for maior que o meu TO, tá? Ou seja, enquanto o torque que a gente liga for maior que o meu TO, se o TL, desculpa, for menor, tá? Então, a força, a carga que eu quero movimentar ali, ela tem que ser menor do que a carga da máquina, tá? Uma vez que essa carga está maior que a carga da máquina, tá? O motor perde a sincronização. Ou seja, o que é a sincronização? Ele perde esse esquema de passo aqui, ó. Os passos começam a ficar desincronizados, tá? Olha só, pessoal, uma relação aqui do torque com a corrente nominal, tá? O estator fica aproximadamente saturado com a corrente nominal e, ó, de modo que ao dobrar a corrente, o torque não é dobrado. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui três
a gente tem aqui 3 curvas, tá? E ó, é a corrente nominal do meu sistema, tá? Corrente nominal, pessoal, é aquela que vem como indicação para utilização nas condições normais, né? Então vamos lá, olha só. Então, pessoal, olha só, o que ele está querendo mostrar para a gente aqui, ó. Então, olha, se eu vou pegar lá o meu motor de torque, eu vou olhar lá na plaquinha dele, ó, tá? Na plaquinha do motor vai ter lá, ó, I, uma das coisas que vai ter na plaquinha, por exemplo, é I igual a 6 amperes, tá? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, essa daqui, a corrente que vem na plaquinha, no datasheet do motor, é o que a gente chama de corrente nominal. Então, olha só, pessoal, o torque, tá? Ele vai crescendo linearmente conforme a gente vai aumentando a corrente nominal, tá? Então, olha só, pessoal, essa minha curva em vermelho aqui, ela é para minha, ó, IO sobre 2. Então, por exemplo, olha só, pessoal, a minha corrente vermelha aqui, ó, tá? Seria, ó, a minha corrente vermelha aqui, ó, CIO sobre 2, seria uma corrente de 3 amperes, tá? Olha só, pessoal, para essa corrente de 3 amperes, a gente consegue esse TO aqui, ó, esse torque máximo, tá bom? Então, olha só. Aí a gente foi aumentando a corrente, tá? Até que a gente chegou na minha curva verde, onde a minha curva verde, ela é a minha corrente nominal, tá? Então, olha só, a minha corrente verde é o meu I igual a 6 amperes, tá? Por exemplo, aqui, ó, pessoal, só para a gente seguir aqui mais ou menos um padrão aqui. Tá? Ó. Se eu seguir aqui com o meu vermelho, ó, ele vai ser aqui, ó, mais ou menos, tá? Vamos pegar esse TO aqui, olhando esse gráfico aqui, ó, para uma corrente de 3 amperes, o meu TO, ele tá mais ou menos ali, ó, 1,2 newton por segundo, tá? Olha só, e aí a gente foi aumentando, até chegar na minha corrente nominal do sistema, tá? Então, olha só, na minha corrente nominal do sistema, se a gente vier aqui, ó, tá, ó, a gente vai ter o TO. Olha só, pessoal, eu dobrei a minha corrente, tá? Até a minha corrente nominal do sistema, a relação corrente-torque é linear. Então, se eu dobrei a corrente, eu também dobrei o torque, tá? Só que olha só, pessoal, quando o estator chega na minha corrente nominal, tá? Ele fica aproximadamente saturado. Ou seja, a partir da minha corrente nominal, os valores aqui não vão ser mais lineares, tá? Tanto que, olha só, a gente veio aqui e a minha corrente azul aqui, eu dobrei, tá? Então vamos pegar aqui a minha corrente azul aqui, ó. Olha só, a minha azul aqui, ó, eu dobrei a corrente do vermelho, ó, é 2 I, ó. Então ela é, ó, 12 ampere, né? Se se fosse linear o crescimento do torque, tá? A gente dobraria a corrente, também dobraria o torque, tá? Só que olha só, pessoal, a gente atingiu o nosso ponto mais ou menos de saturação, tá? Daqui, a partir da corrente nominal, se a gente aumentar mais, tá? O nosso torque já não vai crescer linearmente, tá? Tanto que olha aqui, ó, eu dobrei a minha corrente e o meu torque, ó, não dobrou, tá? O meu torque TO em azul aqui, ó, ele tá 3,2 newtons por segundo, tá? Sendo que ela para ele tá pelo menos 4,8, tá? Se seguisse uma região linear. Então, olha só, pessoal, se a gente pegar aqui, tá? Uma linha, se a gente pegar um gráfico do motor de passo,
que relaciona aqui, ó, torque por corrente I, a gente enxergaria esse padrão aqui, ó. Um crescimento linear até um determinado ponto, tá? E depois desse ponto aqui, ó, a gente teria um aferrecimento aqui, ó. Tá? Até mais abrupto que esse aqui que eu desenhei. Tá? Então, olha só, pessoal. Esse ponto aqui, onde muda a estrutura do meu gráfico, ó, era para ele continuar aqui, ó. Tá? Se ele seguisse sendo linear, tá? Bom, porém ele mudou, ele atingiu o meu ponto de saturação. Essa minha corrente aqui é a minha corrente nominal, tá? Até não é bom, pessoal, a gente ficar alimentando um motor com uma corrente muito maior do que a corrente nominal dele, tá? Porque os outros dispositivos não foram dimensionados para ficar trabalhando com correntes muito maiores do que a nominal, tá? Então, como o meu torque, como o ganho de torque não justifica estressar o sistema, tá? A gente, em motores de passo, a gente não costuma fazer uma prática que é comum em motores de indução, tá? Que você tem lá o fator de serviço, que é que você consegue trabalhar durante um determinado número de tempo. Por exemplo, um motor, né, que tem um fator de serviço 1,15, quer dizer que a gente consegue trabalhar 15% acima dos valores nominais, tá? E ele ainda responde bem durante um intervalo de tempo. No meu motor de torque, no meu motor de passo, já não é muito recomendado, dada esta relação entre o torque e a corrente, tá? Esse não crescimento linear a partir de um determinado valor. Viu, ó? Aqui, ó. Aqui que eu fiz aqui, ó, pessoal. Então, ó, essa aqui, primeiro, eu tô falando da minha relação do torque com a corrente, tá? Agora, pessoal, tá falando da relação do torque, tá? Ó, excitando dois enrolamentos do estator ao mesmo tempo, tá? Olha só. A gente viu aqui, né, ó. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, a wave drive, tá? E a full drive. Pessoal, a wave drive e a full drive são dois tipos de ligação de passo completo, tá? Então, ó, essas duas ligações aqui, elas são as duas, tá? Ó. Essas duas aqui, ó, elas são do que a gente chamaria aqui de... Opa. O que a gente chamaria aqui, ó, de... Cadê você? Cadê você? A gente chamaria aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Passo. Tentando escrever de lado numa mesa digitalizadora, vocês me perdoem. Passo. Ainda apagou ainda. São dois. Ó, hoje tá ficando melhorzinho, ó. Passo. Completo, tá? Ou seja, pessoal, olha só. Ele liga, ó, ele vai rodar, ó. Se minhas bobinas estão 90 graus, ó, nesse primeiro passo, ó, essa bobina tá acionada, a força tá para cima, tá? Eu desaciono a primeira, aciono a próxima, ó, ele dá um passo completo, tá? Então, ó, ele rotaciona 90 graus, né? Se eu tenho 4 bobinas, ó, eu desaciono a minha bobina 1 e aciono a minha bobina 2. Ele deu um passo completo, ó. A minha força foi para a bobina 2. Depois eu desaciono a bobina 2 e aciono a bobina 3. Ele dá um passo completo, ó.
Ele vai para 3, tá? Então, se as minhas bobinas estão dispostas em uma ligação do tipo passo completo, se as minhas bobinas estão dispostas em 90 graus, o meu passo vai ter 90 graus, tá? Essa aqui, ó, a Wave Drive e a Full Drive, a mesma coisa. Olha só, eu aciono a bobina 1 e a bobina 2, tá? Depois, pessoal, e aí a força aqui, ó, a força magnética aqui, ó, ela aponta para o meio dessas duas bobinas, tá? Pois as duas estão fazendo a força com a mesma intensidade, então ela fica aqui no meio, ó. Então a minha força está aqui, ó. Tá? Depois, pessoal, eu vou ligar, tá? Eu vou desligar a minha 1 e minha 2 e vou acender a 2 e a 3, tá? Então, olha só, eu aciono a 2 e a 3 instantaneamente. Então, o meu motor aqui, ó, ele vai dar um passo completo também, ó. Ele rotacionou aqui, ó, 90 graus, tá? Então, as bobinas, os motores ligados do tipo passo completo, eles funcionam. O passo deles é do tamanho da disposição das bobinas, né? E aí a gente viu, pessoal, aqui, ó, só para relembrar, tá? Para não ficar perdido. No modelo meio passo ou half drive, tá? Olha só, ele liga a 1, depois ele liga a 1 e a 2, e aí esse passo aqui, ó, ficou de 45, tá? Depois ele desliga só a 1 e deixa a 2 ligado. Então ela dá mais um meio passo de 45. Depois, ó, ele liga a 3 mantendo a 2 ligado. Então dá mais um passinho aqui de... Então ele dá meio passo, pessoal. Na minha ligação meio passo, tá? Ele, como vocês podem ver aqui, se os meus motores estão, se as minhas bobinas, desculpa, estão dispostas a 90 graus, o passo dele é metade. Então, o passo é 45 graus, tá? Bom, mas nesses dois casos aqui, ó, o passo completo é dado em 90 graus, tá? Aí vocês me perguntam, LP, se o passo completo, tá? Se a ligação em Wave Drive ou a ligação em Full Drive, tá? Se as duas andam com passo completo, ou seja, essa ligação Full Drive aqui, ela não serve, tá? Para diminuir o meu passo. Ela não muda o meu passo. Vou esperar a moto passar aqui. Se essa ligação ela não tem alteração no passo, por que ela existe? Tá? Aí a resposta vem aqui para vocês, ó, pessoal. Ela não tem ligação no passo, tá? Mas ela influencia no torque, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui, ó, em vermelho e em verde, tá? Os modelos onde a gente só excita uma bobina por vez, ó. Então, esse seria o modelo desse primeiro aqui, ó. Primeiro a gente excita uma bobina, depois desliga ela, excita outra, depois desliga ela e excita outra, tá? Percebam. Opa, tá voltando. Quero passar para frente. Percebam que com esse modelo, ó, tanto ligando, tá aqui, ó, tanto o vermelho quanto o verde, ó, percebam que o torque é o mesmo, tá? Então, o modelo de ligar uma bobina por vez, a gente consegue um torque máximo. Se a gente usar o modelo full drive, tá? Que a gente aciona duas por vez, a gente pode não alterar o passo, tá? Mas nem é a função dele. A função dele é aumentar o meu torque, tá? Olha só, a gente aumenta o meu torque. A gente aumenta em quanto? Em raiz de 2, tá? Então, eu pego o meu torque TO e multiplico ele por raiz de 2. É o quanto eu consigo aumentar o torque do meu motor simplesmente mudando a forma como eu ligo ele, tá? De
wave drive para full drive. Pessoal, alguma dúvida? Não, LP. Tranquilo? Tranquilo. Então, olha só, pessoal. O pull-out, tá? Pull-out, ele é o torque em que o motor pode gerar em uma dada velocidade de passos, tá? Então, olha só, pessoal. A característica do torque com a velocidade segue essa curva aqui que a gente está observando em verde. Pessoal, segue essa curva aqui que a gente está observando. Oh, caramba. Então, olha só, pessoal. A gente percebe, tá? Então, vamos vir aqui. E isso daqui, ele é um valor que varia de motor para motor, tá? Mas olha só. Tá? Essa é uma informação aqui que você inclui, que você encontra no datasheet do seu motor, tá? Então, olha só, pessoal. Qual que é a variação do torque com a velocidade dos passos, tá? Então, a velocidade dos passos aqui é a frequência de passos por segundo. Olha só, pessoal, a gente percebe aqui, ó, tá? Que durante uma faixa de velocidade, esse torque, ele é quase que constante, tá? Ó, a variação dele é muito pequena, desconsiderando que ele tem esses pull out, tá? Que são esses degraus aqui, ó, que são uma certa velocidade, tá? Nessas velocidades aqui, ele entra em dessincronia, tá? Ó. Então, esse pull out aqui, ó, é aquelas velocidades lá que a gente falou de ressonância, tá? Então, todo motor, ele vai ter duas faixas que ele vai entrar em ressonância, tá? Que normalmente, ó, esses valores aqui, ó, tá? Normalmente estão entre 70 e 120. Varia de motor para motor, tá? Mas olha só, quando o motor dessincroniza, tá? Ó, ele excede esse limite, o motor pede a sincronia, tá? Então, quando ele chega nesse valor, ele tem aqui uma pequena dessincronia, tá? Junto com a dessincronia, pessoal, o meu torque cai bruscamente, tá? Mas depois que a gente passa essa velocidade, ele volta aqui, ó, atingindo, tá? O seu poder de máximo. Depois a gente tem outra velocidade, outra faixa aqui de pull out, tá? Que coincide, tá? Com aquelas faixas lá de ressonância. Ou seja, o meu motor entrou em ressonância e perde, ó, o motor perde a sincronização. Se ele perder a sincronização, ele consequentemente também perde torque, tá? Então, olha só, pessoal, percebe aqui, ó, tá? Que a gente tem, e depois também de um determinado valor, pessoal, tá? O meu passo, o meu torque, ele começa a cair com a velocidade do motor, tá? Então, percebe aqui que o meu motor, ele tem uma zona de utilização, tá? Muito... Ó, uma zona de utilização muito pequena, tá? Cuja a velocidade do passo aqui, olha só, pessoal. Ele vai crescendo aqui até chegar no primeiro pull-out, tá? Depois ele volta para o seu regime de crescimento. Depois, já no segundo pull-out, a gente só tem queda, tá? E é uma queda bastante acentuada. Então, percebe, ó, que a gente consegue o melhor torque do meu sistema, tá? O meu maior valor de TO, ele acontece, ó, entre dois pullouts, tá? Então, o ideal, pessoal, é a gente acelerar o motor de passo até que ele vença o meu primeiro pullout e tentar controlar a velocidade dele aqui dentro, tá?
Como que eu controlo a velocidade? Depois vai falar aqui. Tá? Como que eu considero? Então como que eu controlo a velocidade de um motor de passo? Eu acho que daqui mais para frente tu vai falar, não? Não, não. Talvez for. Vamos lá. Tá? Depois, se não voltar, bom, eu posso falar aqui, ó. Bom, pessoal, controlar a velocidade do motor de passo, né? É fácil, tá? É só eu controlar a velocidade com que tem essas trocas de bobina, tá? Quanto mais rápido essas trocas de energia da bobina acontecer, mais rápido o meu motor rotaciona. Quanto mais devagar elas acontecerem, mais devagar ela aciona, tá? Então, olha só, pessoal. O que que acontece aqui, ó, com a posição do rotor quando a gente tem um passo, tá? Então, olha só, quando eu estou explicando aqui para vocês, tá? Eu venho e eu sou de uma maneira bem simplista, né? Ah, a seta, ó, tá apontando para a bobina 1, tá? Quando eu desaciono a bobina 1 e aciono a bobina 2, a minha seta que indica a minha força mecânica, tá? Meu rotor, ele rotaciona exatamente 90 graus, tá? Pessoal, é claro que não é assim que acontece, tá? Ó, ele é atraído, né, pessoal? Aí ele rotaciona. Aí é claro que ele passa um pouquinho da bobina 2. Por quê? Porque ele tinha esse movimento rotacional aqui, essa inércia rotacional dentro dele. Aí a bobina 2 puxa ele, aí ele volta. Aí é claro que ele passa um pouquinho de novo. Então, pessoal, cada passo, tá? Tem um período de acomodação. Tá, ó. Então, ó, ele vai lá, ó, a posição aqui, ó, do meu rotor, tá, ó, bobina 1. Então, ó, ele tá nessa bobina, ó, quando a outra aciona, ó, quando eu desaciono uma bobina e passo para outra, olha só, o movimento dele é assim, ó, tá? Ele oscila até ele parar na bobina 1, tá? Depois, pessoal, então olha só, no vídeo que eu mostrei semana passada, que ele faz cada passo de uma maneira manual, a gente consegue observar isso, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo para vocês. Ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eita caramba. Ah, caramba, velho, não tô achando. Peraí que eu vou achar. Opa, desculpa, pessoal. Deixa eu ver se eu acho. Caramba, velho. Pagaram o vídeo, não apagaram o vídeo do YouTube. Deixa eu. Vou fazer uma coisa aqui, pessoal. Desculpa aqui, só um minutinho que eu não tô achando. Ah, aqui, ó.
Vamos ver aqui. Não, não é esse. Aqui. Olha só, pessoal, achei, tá? Então, se vocês estão vendo o vídeo aqui na tela ou não? Sim. Sim? Ah, é o de semana passada, né? O que eu quero que vocês percebem, ó, que quando ele muda, tá? O motor, ó, ele não para instantaneamente, ele dá uma vibradinha muito pequena, ó. É quase imperceptível, tá? Quando ele tá rotacionando, ela é imperceptível, tá? Nessa daqui a gente consegue perceber muito, muito, muito levemente, mas dá pra ver, ó. Tá vendo? Que ele dá, ó. Vocês conseguiram perceber que ele não para simplesmente? O que ele faz? Ó, ele dá uma oscilada antes de parar. Ó, oscilou, deu uma osciladinha, deu uma oscilada. Ou seja, vocês conseguiram perceber, pessoal? Sim, sim. Hein? Ou seja, tá? Cada passo, pessoal, a posição, ela não é linear, 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 tá? Olha só, ele tem aqui, ó, ele desaciona essa daqui e aciona aqui, ó, que ele tem um momento nesse movimento rotativo aqui, tá? Que quer que ele continue rotacionando, tá? Então, olha, quando ele puxa daqui, ó, ele vem acelerando, tá? Então, ó, ele acumula uma energia cinética aqui, ó, que quer que ele continue a rotacionar. E aí, pessoal, esse mesmo ímã que inicialmente, ó, quando ele vai mudar dessa para essa, né? Esse mesmo ímã que inicialmente acelerou ele vai frear. Então ele vai fazer uma osciladinha aqui, ó, tá? Antes de parar. Ó, então ele, ó, oscila, ó, tá? É comum, pessoal. Todo motor de passo funciona assim, tá? Ah, quer dizer então que então todo motor de passo vai funcionar assim. Eu consigo perceber em altas velocidades? Vou pegar já o caso dele em alta velocidade aqui para mostrar para vocês, pessoal. Ó, aí a gente já tem que é o mesmo experimento, tá? Só que agora a gente já montou aqui, ó, em um Arduino, tá? Um driver para fazer, tá? Automaticamente aquele movimento que no vídeo anterior, ó, isso daqui que o professor está fazendo com o braço, ó, de desligar num e ligar no outro, tá? Aqui, ó, a gente colocou um driver eletrônico para fazer essa comutação, tá? E a gente vai ver ele rotacionar mais rápido. Ó, conforme aumenta a rotação, pessoal, olha só, se vocês quer ver, ó? Então, olha só, isso daqui ele está em baixa rotação, tá? Mas a gente já não consegue perceber aquelas oscilações. Ó, ele vai acelerando. Pessoal, então é claro que o motor funcionando, tá? Funcionando em altas velocidades, a gente não consegue perceber, tá? Mas, mas quando a gente coloca ele devagar ali, a gente consegue ver, a gente consegue ver esse,
essa oscilação, tá? A LPI, isso é rápido? Claro que não, ó. Na casa de isso é devagar? Claro que não, tá? É na casa de milissegundos. Por isso que fica difícil a gente observar. Mas quando a gente pega o sistema e reduz ele, tá? Para uma coisa mais tranquila, a gente consegue ver melhor. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deu para enxergar a oscilação bonitinho ali ou nem? Deu sim. Olha só, pessoal. Isso aqui eu não vou entrar com vocês, não. Que não vem em valor. Mas olha só. É claro que o motor, tá? Bom, quando a gente dá um passo só no motor, né? Ó, a gente oscila até ele parar. Mas é claro que o motor... É claro que o motor não vai esperar, tá? É claro que o motor não vai esperar esse rotor parar para ele dar o próximo passo, tá? Então, olha só, pessoal, o próximo passo aqui, ó, acontece, tá? Antes mesmo do ímã parar no anterior, tá? Então, olha só, a gente voltar aqui, ó, tá, ó, teve esse primeiro passo aqui, tá, ó, naquele exemplo que a gente viu, tá, numa rotação muito baixa, ó, numa rotação mas muito baixa, do tipo daquela manual, ó, a gente esperaria aqui, ó, todo o motor parar para depois dar o segundo passo, tá? Então, ó, ele ficaria aqui oscilando um pouquinho em volta do bobina 2. A hora que ele parasse, a gente daria o terceiro passo, esperaria ele oscilar, daria o quarto. Só que esse seria um motor impraticável, tá, pessoal? Um motor que rotaciona de uma maneira... Quer dizer, para algumas aplicações pode ser até que sirva, tá? Mas o mais comum, tá? Quando a gente entra em elevadas posições, elevadas velocidades, tá? Olha só, nessa figura aqui, ó, ele tá dando 4 passos, tá? A figura seguinte mostra 4 passos a uma frequência de 40 passos por segundo, tá? Ó, então, ó, ele deu um passo, ele tem um período de vibração, depois, ó, já começa o outro passo e assim segue a banda, tá? Então, o motor, ó, ele vai oscilando assim. Aí, pessoal, a gente chega aqui, ó, nas velocidades de perda de sincronização, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Se você voltar aqui, tá, ó, você percebe que o próximo passo, tá? Ele não esperou ele não esperou aqui o meu rotor parar, tá? Mas ele também não ligou, ele não passou o próximo passo, ó, quando ele estava na oscilação máxima, tá? Então, ó, ele tem uma oscilação máxima, a hora que essa oscilação diminui, ele já dá o próximo passo. Quando essa oscilação diminui, ele já dá o próximo passo, e assim vai, tá? Olha só, pessoal, quando que ocorre o que a gente chama aqui de perda de sincronização, tá? Olha só, nesse caso aqui, ó, por uma frequência de 132 passos por segundo, tá? Próximo à frequência de ressonância. Olha só, pessoal. Percebe, ó, que tem o primeiro passo, ó. O meu motor, deu o primeiro passo, o meu rotor, ele ainda está numa oscilação muito grande, tá? E ele já dá o próximo passo. Então, não dá tempo, ó. Então, olha só, pessoal. Eu ligo a outra bobina aqui, ó. Ou seja, conto um passo, né? Olha só, eu não espero. Ele ainda está oscilando muito aqui atrás, aqui, ó. Essa seta veio para cá. Deixa eu até mudar aqui para a gente ver.
essa minha seta, ela veio para baixo, ela tá voltando muito aqui em cima, aqui, ó. Eu ligo a minha bobina 3, aí a força que ela tá puxando já é fraca, aí ela vem devagar, aí quando ela mal chegou aqui, já ligou a 4, tá? Então, isso é o que acontece quando a gente tem esse problema de perca de sincronia, tá? Então, olha só. Então, pessoal, algumas velocidades, ó, velocidades, e é naquela faixa, né, pessoal, que isso ocorre, ó. Então, percebe, ó, que os meus próximos passos aqui, ó, não vão mais movimentar o meu rotor, tá? Ou seja, ele teve aqui uma desincronia, tá? Os passos não estão mais fazendo ele rotacionar. Então, qual que é a nossa ideia, pessoal? É passar por essas velocidades de uma maneira muito rápida, de forma que a gente atropele esse. A desincronia acontece, tá? Mas depois a gente pega esse motor mais lá na frente desincronizado e sincroniza ele de novo, ó. Essa daqui é uma típica sincronia a altas velocidades, ali, ó, próxima de 120, ó. Aqui a gente já vê a desincronia próxima de 70, ó. Tá, ó. Essa figura mostra a perda de sincronia com resultado de 4 passos de frequência de 66 passos, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, pessoal, mas tem um vídeo sobre perda de sincronização de motor de passo. Deixa eu pegar ele aqui para vocês, só um minuto. Pera aí, pessoal. Ih, caramba, de novo. Eu não tô achando, não. Não. Sincronismo, não. Não, pessoal. Vou ficar depois eu coloco o link. Ah, também achei aqui, ó. Não, mas é só o cara falando. Não é isso que eu queria. Bom, pessoal. Bom, vamos continuar então. Pessoal, vocês estão me vendo aí? Estão me ouvindo de boa? Até agora, até aqui alguma dúvida ou não? Normal, LP. Tudo normal? Bom, pessoal, vamos lá então. Olha só, e aqui, ó, a gente mostra, ó, presta atenção aqui, quando a gente vê aqui, ó,
quando a gente mostra aqui, ó, o meu gráfico de torque por velocidade dos passos, tá? Ele me mostra que depois de uma determinada velocidade, o torque só diminui. Porque olha só, pessoal, esse daqui mostra bastante, tá vendo? Ó, mostra bem o porquê que o torque diminui, tá vendo? Olha só, essa figura aqui, ó, mostra 4 passos, tá? Ele para aqui no quarto, para uma frequência de 200 passos por segundo. Você percebe, ó, que a gente venceu a frequência de desincronização, tá? Ó, a gente passou, ó, ali, ó, de 130, que é a frequência que desincroniza esse motor aqui de exemplo, tá? Mas olha só, pessoal, tá vendo que cada passo aqui, ó, tá ficando atropelado, tá? Ó? Então esse passo aqui, ó, se a gente for olhar essa oscilação aqui, ó, tá? Ó, ela é uma oscilação comum em um passo que aconteceu em 2. Ou seja, pessoal, o meu motor ele está girando mais rápido, tá? Só que a força magnética aqui, ó, que ele ganha nesse processo de rotação aqui, ó, tá? A força nesse processo de rotação, quando a minha bobina 1 tá alinha com esse meu ímã aqui, tá? Essa força forte não acontece, tá? Porque eles praticamente nunca se alinham, tá? Ó, essa minha seta vermelha, quando ela passa pela bobina 2, a bobina 2 já está desligando, ó, ela já vai indo lá pela 3. Ou seja, pessoal, ele é como se ele tivesse sempre atrasado, tá? Então ele tá sempre, então ele nunca consegue chegar com força na bobina, porque quando ele chega nela, ela já está indo para 3. Quando ele chega nela, já está indo para 4. Quando ele chega nela, já está indo para 5, tá? Então ele está girando muito rápido, tá? Porque ele está tentando essa rotação mais rápida. Acontece para que ele corra atrás do tempo perdido. Só que ao mesmo tempo, ele não está chegando com a força que ele poderia chegar em cada bobina, tá? Daquela força magnética forte de 2 ímãs opostos, bem próximos um do outro, aquela força de atração muito forte, né? Porque, ó, a força magnética, pessoal, tá? Ela é dada pela distância também, ó. Então, 2 ímãs, quando eles estão próximos, a força é maior do que 2 ímãs do que quando eles estão longe. Então, olha só, essa situação aqui em altas rotações, ó, essa situação aqui, ó, de 2 ímãs opostos, tá? Alinhados, tá? Aqui, pessoal, a gente tem, ó, um polo norte e um polo sul próximo, tá? Se a gente medir a força aqui, a gente tem uma força alta, tá? Só que, olha só, numa rotação muito alta, em muitos passos por segundo, tá? Quando o meu polo sul, por exemplo, aqui, ó, for chegar no meu B, que eu vou chegar nessa situação onde eu tenho 2 polos magnéticos fortes conectados entre si, tá? Esse meu passo já pulou, já pulou, já pulou, já pulou, já pulou, e a gente vai ficando cada vez mais para trás. Tá? Então, olha só, quando ele vai ficando para trás, não. Quando o meu sul chega aqui, ó, para fazer essa força forte, né? Essa força magnética de 2 polos opostos próximos, tá? Ó, o meu polo sul tá chegando aqui, o meu polo norte já foi pro A, ó. Então ele não chega até essa força toda aqui, tá? E aí mas ele tá querendo correr atrás do tempo perdido, né? Então ele vai chegando aqui no A. Mas quando ele vai chegando aqui no A', o meu polo norte já foi para o meu belinha, tá? Então ele está sempre correndo atrás do polo. Esse polo como esse polo está rodando mais rápido, o meu rotor também vai estar rodando mais rápido, tá? Mas a gente tem, ó, uma queda. E aí a gente vê esse gráfico aqui, ó. Essas 2 primeiras quedas, que são quedas abruptas, são nos meus pontos de dessincronia, né? Que ocorrem ali próximo a 70 e 120. Mas, vencido a minha dessincronia, tá? Mesmo um motor sincronizado, conforme a gente aumenta a velocidade, a gente diminui o torque, tá?
devido a essa diminuição das forças magnéticas dentro do meu motor. Agora, pessoal, eu acho que com esses gráficos aqui, eu acho que deu para entender bem, tá? Essa questão da dessincronia. Primeiro, a questão da dessincronia, tá? Dessas frequências de ressonância. E segundo, o porquê que o torque ele vai se perdendo, ele vai diminuindo conforme a gente aumenta a velocidade. Deu para entender, pessoal? Esse esquema aqui deu para entender? Deu sim. Deu sim? Isso é importante, tá, pessoal? Certeza que, ó, essa questão de ressonância, relação entre torque e velocidade, eu vou fazer uma pergunta, vai ter pergunta dessa na prova pedindo para vocês explicarem, tá? Isso aí, ó, 102% de chance de cair alguma coisa. Pessoal, a gente vai começar micropasso agora, só que eu bebi muita água, eu tô muito apertado para ir no banheiro. Vamos fazer 5 minutinhos de intervalo, só para eu poder pegar uma água e ir no banheiro, a gente volta? Pode ser? Beleza. Vamos lá, 5 minutinhos. Oi, pessoal. Podemos voltar ou não? Bom, pessoal, continuar aqui então, tá? Vamos falar aqui um pouquinho
sobre micropassos, tá? Então, olha só, pessoal. O que é o micropasso, tá? O micropasso ele envolve uma interpolação entre as posições de passo completo e meio passo, tá? Ou seja, pessoal, a gente intercala, tá? Entre um comando onda completa e um comando meia onda. Onda completa, meia onda. Então, é uma mistura, tá? Então, o meu micropasso é uma mistura, uma interpolação entre as duas lógicas de funcionamento, tá? Isso daqui, ele é obtido através do controle linear das correntes de acionamento do estator. Então, olha só, o controle do micropasso, tá? Ele é obtido, assim como o controle dos passos, né? Controlando a corrente que vai entrar no estator. Ó, então a gente tem aqui, ó, a corrente que vai entrar no estator da bobina 1, a corrente que vai entrar no estator da bobina 2, e assim. Vice-versa, tá? O micropasso, ele promove grande precisão de operações em baixas velocidades e diminui as possibilidades de ressonância, tá? Pessoal, então, ele é utilizado para baixas velocidades, tá? Porém, de alta precisão. Então, onde que a gente encontra controle de micropasso? Tá? Principalmente em robótica. Robótica de precisão, pessoal, tá? Esses robôs, braço robô, tá? Que trabalha principalmente com precisão. Então, se a gente pegar a robótica médica, todos basicamente, tá, pessoal? Todo robô de pequeno e médio porte, tá? Eles são controlados por motores de passo, tá? Motores de passo em passo completo. E quando a operação realizada pelo robô é uma operação de grande, que precisa... Ah, caramba, fugiu a palavra. Grande precisão, obrigado. Nossa, chato. Quando precisa de uma grande precisão, a gente trabalha esses motores em micro passos, tá? Intercalando entre um passo completo e o próximo é meio passo. O próximo passo é um passo completo, o restante é um meio passo, tá? Então é meio passo, passo completo, meio passo, passo completo. Pessoal, o micropasso, ele promove uma grande precisão, tá? E operação suave em baixas velocidades. Então, motor de impressora jato de tinta, que você precisa soltar uma quantidade de tinta num pedaço muito específico do papel, tá? E uma coordenada muito específica. Vou esperar o caminhão passar aqui. Então vamos lá, pessoal. Ó, esses micropassos, eles requerem acionamentos lineares, complexos, com conversores digitais analógicos, tá? Para determinação das correntes nos enrolamentos. Então, eles não são, apesar de ele ser muito preciso, tá? Ele precisa de uma grande robótica, e ele precisa de um controlador com grande poder de processamento. Não precisa de grande também, não, tá? Processador. Precisa de um processador que consiga controlar a interpolação entre as correntes das bobinas, tá? E é muito importante ter esse microprocessador, pessoal, tá? Os micropassos com correntes senoidais e cossenoidais nos enrolamentos do estator A são dados por, ó. Então, a corrente em cada estator pode ser dada por essa fórmula, tá?
onde o meu ângulo alfa pode variar de 0 a π/2, ou de 0 a 90 graus, tá? E ele move a posição do rotor em um passo, tá? Em princípio, não há limite para o número de micropassos. No entanto, em termos práticos, a gente não deve utilizar mais que 256 micropassos por passo completo, tá? Olha só, pessoal. Então, olha só como que funciona, tá? O micropasso. Então, olha só. Um motor em um funcionamento normal, tá? Olha só, um motor em um funcionamento normal, ele funciona assim, ó. Tá? Então, ó, ele tem a corrente de A, ele tem a corrente de B, tá? E ele tem os pontos que estão acionados A e B junto, tá? E ele vai funcionando assim, ó, pessoal, tá? Então, ó, a corrente vai aumentando em A, vai aumentando em B, vai diminuindo em A e B junto, vai aumentando e subindo, tá? Dessa forma aqui, ó, tá? Mas são 3 correntes, tá? São 3 correntes independentes, tá? Pessoal, o micropasso, tá? É a intercalação, é a interpolação delas, ó. Então, essas 3 correntes aqui, que funcionam, ó, de uma maneira independente, tá? Então, a gente vai aumentando a corrente em A, vai aumentando o polo norte dela, depois, ó, em A começa a descer, a gente vai aumentando em B começa a descer, a gente vai aumentando em A, e assim vai, tá? Então, ó, quando a gente vai ver aqui, ó, tá? O motor de passo de corrente contínua. O motor de passo de corrente contínua a gente desliga e liga, e no motor de passo de corrente alternada, tá? A gente vai, ó, esse daqui vai diminuindo, esse daqui vai subindo, e assim vai construindo os passos, tá? Quando essa análise que a gente mostra aqui, esse recorte, ó, esse recorte que a gente mostra aqui, ó, onde tá vermelho, tá? É só a gente está mostrando aqui os pontos de máximo, tá? Mas é claro que está passando corrente, ó. A gente está enfocando aqui nos pontos de máximo, tá? Mas é claro que está passando corrente o tempo todo, tá? Olha só, pessoal, o micropasso, tá? Ele precisa de um controlador de modo, ó, que o funcionamento dele case o funcionamento dos outros 3 em uma única onda, tá? Então, pessoal, em vez dele dar um passo completo, ele dá frações de passo, tá? Porque, ó, tá intercalando entre a bobina 1, bobina 2, bobina 1, bobina 2. Então, a minha bobina 1, ela no começo ela tá mais forte e a minha 2 mais fraca. E essa intercalação aqui, ó, vai diminuindo a intensidade da 1 e aumentando a da 2. Então, em vez dele fazer esse passo completo aqui, ó, ou até mesmo o meio passo, essa combinação entre bobina 1, bobina 2, bobina 1, bobina 2, bobina 1, bobina 2, vai fazendo ele aqui, ó, dar micropassos, tá? Pequeno passinho, ó. Tá? E aí, pessoal, olha só, e aí vem aqui, ó, é o que ele fala aqui, ó, tá? Que, a princípio, não há limite para o número de micropassos, tá? O quanto você conseguir intercalar, enquanto o seu processador tiver capacidade enquanto o seu controlador que controla a corrente tiver capacidade de intercalar eles, a gente vai intercalando, tá? Os passos. Mas na prática, tá? A gente não utiliza mais que 256 micropassos em um passo completo, tá? Pessoal, o que é 253 micropassos por passo completo, tá? Olha só, aqui, né?
Ó, um passo completo nesse caso aqui, ó, é ele andar 90 graus, né? Mas essa rotação aqui de 90 graus, como a gente viu no vídeo, ela é quase que instantânea, tá? Ó, faz tum, tum. Então, ó, acontece 90 graus, acontece 90 graus, acontece 90 graus, tá? Essa combinação das correntes aqui, ó. Essa combinação das correntes, ó, passo A, passo B e passo A mais B, que o meu sistema vai enxergar assim, ó, tá? Faz que em um passo, tá? No tempo de um passo, então, nesse caso aqui, o passo de 90 graus, tá? Em vez dele dar esse um passo de uma vez, ele dá para nesse tempo de um passo aqui, ele dá 256 micropassos para completar 90 graus. Tá? Então, olha só, pessoal. Numa configuração normal aqui, ó, ele daria um passo de 90 graus, tá? Numa configuração de micropassos, os meus controladores, ó, eles vão controlando as correntes, ó, de modo que o meu sistema enxergue assim, ó, um pouco de A, um pouco de B, um pouco de A, um pouco de B, um pouco de A, um pouco de B, de forma que esse passo completo é quebrado em micropassos, tá? Ah, se eu quiser quebrar em 2 micropassos, pode? Pode. Se eu quiser quebrar em 10, pode. Se eu quiser quebrar em 1000, teoricamente pode, tá? Mas na prática, a gente percebe que sem perdas grandes de torque e outros elementos, até 253 micropassos por passo completo é interessante. Ah, e vocês falam assim, ah, mas LP, mas esse exemplo que você está mostrando aí, é um passo de 90 graus. Mas a gente tem exemplos aqui, ó, de passos de 45 graus, tá? Se eu posso aplicar o micropasso aí, à vontade, tá? Então, num passo que é de 45 graus, ele vai andar, ó, 256 micropassos. Mas, LP, lá no vídeo que você mostrou pra gente, ele falou pra gente para passos na casa de 0,9 graus. Eu consigo quebrar esse passo de 0,9 graus em pequenos micropassos? Consegue, tá? Até 256. Então, você pode fazer, pessoal, micropassos, tá? E aí eu vou pegar a calculadora aqui para ajudar a gente a fazer isso, tá? Mas olha só, vamos ver aqui, ó. Ô, carambolas. Aqui, ó, calculadora, ó. A minha construção do meu... A construção do meu motor tá dando 0,9 graus por passo. Eu consigo quebrar esse passo em 256 micropassos? Consegue, tá? Então, pessoal, você vai ter um motor com uma precisão de 0,035 graus, tá? Ou, pessoal, 3,5 miligraus, tá? Então, olha só, você consegue controlar a posição desse motor com intervalos de 3,5 miligraus. Vocês acham que essa é uma precisão boa? É um alto grau de precisão ou não? Acho que sim. É excelente, né, cara? Você consegue quebrar, você consegue posicionar o motor com uma diferença de 0,0035 graus, tá? Cada movimento mapeado dele. Pessoal, onde que a gente usa isso? Tá? Robô cirúrgico, tá? Robô de solda. A indústria automotiva tem muito, LP? Você que trabalhou com isso, tem muito? Cara, na automotiva, a gente não precisa desse grau de precisão, tá?
Mas a gente precisa de precisão. Cara, mas esse grau de precisão entra mais na questão, assim, de produção de microchip, sabe? Produção de microchip, robô cirurgião, tá? A gente trabalha com precisão, sim, mas bem menor. Tá? Ah, entendi. Precisão, uma precisão de 0,9 graus para uma indústria automobilística já está mais do que boa. Que é o motor funcionando com um passo completo. Então, olha só, pessoal. Pessoal, a precisão aparente entre os micropassos acontece na prática quando não fricção de Coulomb e quando não há, faltou o A aqui, fricção de Coulomb e torque de carga, tá? A forma real da curva de torque não é exatamente senoidal, resultando na necessidade de micropassos não uniformemente espaçados, tá? A quantização do conversor digital analógico também resulta em espaçamentos não uniformes no micropasso, tá? São necessárias razões de passos muito altas para obter uma velocidade de rotação normal, tá? Então, olha só, pessoal, o micropasso, tá? Quando a gente tem um torque de carga alto, tá? Ou dado a quantização do conversor digital analógico, tá? Ou seja, se o meu microcontrolador não tiver um conversor digital analógico com uma boa espectro de conversão, tá? A gente não consegue esses passos com tanta... Caramba, eu tenho uma raiva dessas motos, cara. Porque pelo barulho você acha que tá passando uma Hornet aqui, né? Aí você olha a Garelli. Bom, pessoal. Então, olha só, os passos, tá? A gente consegue controlar eles, mas a precisão deles, tá? A diferença, a gente consegue tem uma diferencinha ali entre um passo e outro, tá? Então ele tem uma certa redução. Pessoal, deixa eu ver aqui. Isso daqui. É legal. Então, olha só, pessoal. Vamos ver aqui, ó, o modelo, tá? Do motor de passo. O modelo matemático que representa ele. Então, olha só, pessoal, tá? Vamos pegar aqui para o caso, tá? Para o caso mais simples, né? Ó, para o meu caso mais simples, do meu motor que tem duas bobinas, né? A bobina A e a bobina B. Pessoal, se o meu motor tiver se tiver mais bobinas, bom, se tiver mais bobinas, muda, tá? Mas, ó, normalmente o número de polos não influencia no número de bobinas, não, tá? Vamos então para o caso, ó, do sistema A e B, tá? Duas bobinas. Pode ter mais de um polo, mas o sistema aqui tem duas bobinas, tá? Então, olha só, pessoal, a gente pode simplificar o meu motor de passo nesse circuito elétrico aqui, ó. Tá? Então, ó, a gente aplica uma força, uma tensão VA, tá? A gente tem aqui, ó, a resistência. Essa resistência aqui, ela é pequena, tá? Mas ela é a resistência interna do meu motor. A gente tem aqui uma alta impedância, tá? Por quê, pessoal? Qual que é isso aqui, ó? Baixa resistência, tá? Basicamente a resistência do fio da minha bobina, uma alta impedância, porque o que a gente quer?
A gente quer é gerar campo magnético, né? Qual que é a função do meu indutor? Uma alta indutância. Qual que é a minha função do meu indutor? É gerar campo magnético. Tá? E aqui, pessoal, a gente tem a força contra-eletromotriz, tá? Do meu, que é dada no meu circuito pela rotação do meu rotor, tá? Então, VA é a tensão que a gente implica no rolamento, tá? EA, pessoal, é a tensão induzida, tá? Porque, bom, o meu rotor é um ímã, né? Então, ele está rotacionando ali, a gente tem aqui um condutor por onde passa um campo magnético variável, induz uma corrente, tá? Então, o meu EA é a tensão induzida pelo rotor, é uma contratensão, tá? Pessoal, esse mesmo circuito equivalente para A, a gente pode replicar ele para B, tá? Se a gente aplicar aqui, pessoal, lei de Kirchhoff das malhas, tá? Então a gente fala que o ganho de tensão, ó, vamos aplicar aqui lei de Kirchhoff das malhas para essa malha aqui, ó. Então aqui, ó, tá correndo a minha corrente IA, né? Então, ó, o ganho de tensão numa malha é igual às perdas de tensões, tá? Lei de Kirchhoff das malhas. Lei de Kirchhoff das tensões. Então, ó, que ganho que esse sistema tem aqui, ó? VA. Tá? VA. Bom, ele tem uma queda na minha resistência, né? Minha queda na resistência. Ele tem uma queda no indutor. E ele tem a queda aqui, ó, autoinduzida. EA, tá? Então, aqui, ó. Bom, pessoal, a queda da minha resistência, tá? Bom, a queda de tensão numa resistência é dada pelo valor da resistência vezes a corrente que passa ela, R e A, tá? A queda de tensão no indutor é dada pela indutância vezes a derivada da corrente. E aqui a minha tensão autoinduzida, tá? Mesma coisa no enrolamento do motor B. Olha, pessoal, IA e YB, FIA e FB, são os fluxos magnéticos no enrolamento A e B, tá? Então, ó, o fluxo magnético, ele é dado, no enrolamento A, ele é dado por IM, que é o fluxo máximo no estator, tá? Que multiplica cosseno de Nθ. Sim, pessoal, aquele mesmo Nθ, tá? Que a gente... N é o número de dentes. N é o número de dentes do meu... Ih, caramba. É o número de dentes do meu rotor e θ é o ângulo de rotação dele, tá? A tensão EA e B, pessoal, que são induzidas no enrolamento, ela depende desse meu fluxo, tá? Então, ó, pessoal, a minha tensão, ela pode ser dada, ela é M, a derivada de A por B, onde M, tá? É o meu número de espiras por estator. Essa daqui é a lei de Faraday, ó. Tensão induzida é dada por E, normalmente a gente usa N, tá? Só que como tem o N aqui, ele colocou M. M, que é o número de espiras por enrolamento, vezes a derivada do campo magnético, tá? Bom, no lugar de A, ó, a gente vai colocar aqui, ó. IM cosseno de N, θ, tá? Aplicando essa derivada aqui, pessoal, tá? Resolvendo essa derivada e pegando tudo isso daqui, ó, e chamando isso aqui de coeficiente do estator, Kc, tá? A gente tem que a tensão no EA é menos Kc ômega seno de Nθ. E a tensão no B é menos Kc ômega cosseno de N, tá? Olha, pela conservação de energia de potência mecânica, a potência mecânica é igual à potência elétrica, tá? Pessoal, potência mecânica é dada por ômega vezes T. Potência elétrica é dada por V, I, né? E, I. Então, a gente está igualando, ó. Potência mecânica, ômega T, é igual a EV,
vezes I. A gente já viu quanto que vale essa tensão aqui, ó. A gente derivou ela. No lugar dela, a gente vai substituir, ó. Tá? Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui, tá? Então, ó, o torque no meu motor, a gente pode calcular individualmente em cada bobina, o torque gerado em cada bobina, tá? E a minha tensão em cada bobina, a gente tem que calcular separado, tá? É dado por essa fórmula aqui. Tá? Isso daqui é mais uma questão de curiosidade do que outra coisa, tá? E olha só, pessoal. Agora, pessoal, então olha só, eu falei para vocês, né? Bom, que um motor de passo, tá? Ele precisa de uma reatância variável. Nossa, peraí. Um motor de passo, seja ele de reatância variável, híbrido ou de polo permanente, tá? Ele precisa de um driver de funcionamento. A gente falei isso na aula passada, tá? Que é o que vai controlar, ó, essas bobinas, tá? Pessoal, esse driver pode ser um microcontrolador, né? Igual a gente viu na aula passada, o cara controlando com um Arduino, tá? Mas ele pode ser um circuito eletroeletrônico também, tá? E aqui eu vou mostrar, pessoal, alguns circuitos básicos para acionar esse tipo de motor, tá? Então, ó, vamos falar aqui um pouquinho do circuito para acionar motor de relutância variável, tá? Os motores de relutância variável, eles têm múltiplas bobinas. Então, eles não têm só duas, tá? Normalmente, eles têm de 3 a 5, tá? Que possuem um terminal em comum. Pessoal, essas bobinas, elas são acionadas uma de cada vez em uma determinada sequência para o motor girar. Então, olha só, a gente tem aqui a bobina A, B e C, tá? Olha só, a figura 12 mostra o circuito básico para acionar um motor de relutância variável. Note que os diodos nos terminais das bobinas, esses diodos aqui, tá? São obrigado. Quero mudar a cor, tá? Ó, são cargas indutivas, necessitam de um caminho para a corrente quando são chaveadas. E o diodo protege um transistor MOSFET. Então percebe aqui, pessoal, olha só. A gente tem aqui, ó. Essa daqui é a informação que vai do meu controlador para as minhas bobinas, tá? Para que serve, pessoal? Ó, esse diodo aqui é de proteção do meu MOSFET, tá? Pessoal, o meu MOSFET, ele é um transistor, tá? É um tipo especial de transistor, tá? Bom, pessoal, um transistor, ele basicamente ele pode funcionar em 3 atuações diferentes, né? Ele pode atuar na região ativa, na região de corte ou na região saturada, tá? Quem que lembra? Alguém lembra para mim? Quando ele está na região de corte, como que ele funciona? Como chave. Como uma chave, né? Então, olha só, pessoal, ele funciona como uma chave. Ora deixando passar corrente, ora não, tá? Então, olha só, pessoal, esses MOSFETs aqui, tá? Eles controlam se chega ou não corrente em cada uma das minhas bobinas, tá? Então, eles são montados de uma forma que o chaveamento deles ocorra em uma sequência lógica de rotação, tá? Então, ó, ora ele vai deixar passar aqui corrente em A, B e C vão estar fechados. Quando ele fechar em A, ele vai abrir em B. Quando ele abrir em B, quando ele fechar em B, ele abre em C, tá?
Quando ele fechar em C, ele volta para o meu A e continua a repetir no circuito. Tá? Dessa forma, pessoal, a gente controla, ó, qual corrente, qual sistema está recebendo e qual não está recebendo energia elétrica. Pessoal, basicamente é isso, tá? Ah, ó, no unipolar, tá? O circuito de controlador básico de um motor unipolar é similar ao de relutância variável, tá? Note que os diodos extras em cada MOSFET, ó. Então a gente tem os MOSFET aqui protegendo, a gente tem uma ponte de diodo, tá? Esse diodo, ele controla que a corrente não entre no sentido errado, tá? Para que ele continue utilizando na região de corte. E é a mesma coisa, pessoal. Basicamente, ó, bipolar, a gente dobra, tá? Então, olha só, pessoal, como que é feito o controle de qual corrente vai para cada motor? Como que esses drivers funcionam, tá? São MOSFETs, pessoal, que funcionam nessa função de chaveamento, deixando ou não deixando passar corrente para cada um dos lados. Pessoal,